Olá pessoal, sejam bem-vindos nesse novo vídeo. É muito bom vê-los por aqui novamente. E hoje eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre a chamada pré-história, que é justamente como a historiografia tradicional separa, né, os recortes, os períodos históricos. E também falar sobre um povo da antiguidade oriental que foi assim, muito marcante, né, para o desenvolvimento humano, para o desenvolvimento das sociedades ao entorno, que foram os egípcios. Então, eu irei fazer, né, essa introdução aqui sobre a questão dos primeiros anos dos seres humanos aqui na Terra, e depois eu irei passar para analisar esse povo especificamente. E eu irei seguir os próximos vídeos falando também sobre povos da África na antiguidade. Eu também falarei sobre o Império Kush, falarei sobre o Império Axum ou Aksum e outros povos ali que também viveram no mesmo período dos egípcios. Eu gostaria de destacar isso porque muitas das vezes, né, a gente só recebe essas informações mais aprofundadas e contato mesmo com a história egípcia com relação ao continente africano. E aí a gente acaba não tendo, né, muito contato às vezes com informações sobre povos que viveram ali ao entorno no mesmo período. Então eu gostaria também de falar com vocês sobre isso no próximo vídeo. Mas esse aqui está centrado nesses dois assuntos que eu citei, sendo que eu deixei também para falar de um vídeo específico sobre os egípcios, além de comentar sobre a chamada pré-história, porque porque acaba tendo mais informações sobre esse grupo, né, sobre os egípcios aí na antiguidade, do que às vezes com relação a outros grupos que estavam mais afastados ali desse Oriente Próximo. E às vezes a gente não consegue ter muito acesso a fontes históricas, né, com relação a grupos mais afastados, mas sobre os egípcios tem bastante estudos e aí a gente consegue desenvolver melhor aqui, tá bom? Então, galera, essa chamada pré-história que é um período estabelecido pela história como ciência, como um período que antecede a história. Isso porque, há cerca de 4.000 antes da nossa era, se estabeleceu um sistema de escrita que foi cunhada pelos sumérios, que é a escrita cuneiforme, que é uma das mais antigas do mundo. Inclusive, quando eu falar sobre os povos mesopotâmicos, eu irei detalhar um pouco mais sobre essa questão da descoberta da escrita, de como foi, para que servia, enfim. Mas o fato é que se fez essa divisão da história, marcando a descoberta da escrita em cerca de 4.000 antes da nossa era. E a partir dali se conta a história antiga e para trás, como não se existia, né, um sistema de escrita definido, esse período ficou sendo chamado de pré-história. E aí é uma discussão também que a gente pode fazer, porque isso explica muita coisa sobre a nossa sociedade, que passou a ser centrada, né, nessa questão da formação do conhecimento ligada ao desenvolvimento da escrita. Até mesmo a história, né, como área do conhecimento, quando surgiu, apenas os escritos e os escritos oficiais ligados à política, ligados à administração pública, eram consideradas fontes históricas. A oralidade e outros vestígios históricos, né, foram sendo considerados fontes muito posteriormente, né? Por exemplo, a questão da história oral, ela surge mais em voga dentro dos estudos históricos, mais ali para os anos 70, 80 já do século passado, e hoje em dia é considerado uma fonte muito importante para remontar outros tempos aí da história, mas é algo que ainda é encarado até hoje pela academia com um certo ceticismo com relação a esse método. Mas o fato é
que o ser humano, ele já nessa chamada pré-história, ele se expressava, ele deixou marcas, vestígios sobre a sua existência, sobre os seus modos de vida, sobre algumas crenças. Então, esse período não ser considerado história é um pouco problemático e diz muito sobre essa questão da construção da história grafocêntrica, que a gente pode notar aí até os dias de hoje. Bem, gente, os primeiros seres foram antecedentes aí do ser humano, que eram bípedes. Eles tiveram seus vestígios encontrados aí há cerca de 5 milhões de anos atrás. E do período desses 5 milhões de anos atrás até 12 mil anos antes da nossa era, esse período é considerado o período paleolítico. De 12 mil anos até a descoberta da escrita, que foi em 4 mil antes da nossa era, é considerado o período neolítico. Então, agora vocês não vão mais esquecer, desde o surgimento dos primeiros seres que antecederam o Homo sapiens ali, até 12 mil antes da nossa era, antes da era comum, que se chama, ou antes da era cristã, como foi estabelecido na nossa cultura, é o período paleolítico. E de 12 mil antes da nossa era até 4 mil é considerado o período neolítico. O período paleolítico, os descendentes do Homo sapiens, depois os próprios Homo sapiens, eles eram caçadores e coletores. As ferramentas que eles utilizavam, ferramentas de batalha, ferramentas que eles usavam na caça e tudo mais, eram realizadas sobretudo de pedra lascada, de fragmento de ossos, de madeira, e eles eram nômades. Isso porque as questões climáticas, por exemplo, né, de certos ambientes, quando mudavam, quando eles percebiam que um solo ali já não estava fértil para eles colherem frutos, ou que já não existia mais caça ali para eles se alimentarem, eles migravam para outros locais que teriam, né, esses meios de subsistência para que eles continuassem sobrevivendo. Além do mais, né, nesse período eles já expressavam por meio das pinturas rupestres. Então a gente sabe, né, que hoje existem diversos sítios arqueológicos que mostram vestígios dessa época em paredes de cavernas, em beiradas de praia, em pedras, em árvores. E essas pinturas, gente, e esses desenhos que eram realizados, eles possuem, em grande medida, assim, a imagem do homem caçando outros animais. Porque eles acreditavam, eles tinham uma crença que se misturava, eles tinham com relação a essas representações, porque para eles, né, essas pinturas, esses desenhos, eles seriam responsáveis por atrair, né, aquele sucesso ali que eles teriam na caçada. Então, se tinha bastante significado para eles essas pinturas e desenhos. Bom, gente, e no Neolítico, né, que é cerca de 12 mil antes da nossa era, o que aconteceu, né? O ser humano, ele passou a dominar o fogo, que foi extremamente importante para várias coisas, como, por exemplo, para a geração de calor, para cozinhar os alimentos, fazendo com que essas pessoas elas se alimentassem melhor também, né, através do cozimento ali dos alimentos, da caça. E também foi o período em que ocorreu a descoberta da agricultura por mulheres. Nessa época se tinha uma divisão também, que não era uma divisão de trabalho hierarquizada como a gente tem hoje, mas a mulher, por ela ter os filhos,
era o homem que desempenhava o papel de caçar fora de casa a alimentação para sua família ali. E aí a mulher, ela ficava ali, né, na terra e observando os fluxos da natureza. E foi a mulher que foi a grande responsável por essa questão do desenvolvimento da agricultura, que fez com que os grupos humanos eles passassem a se estabelecer nos lugares, parando de ser de grande maneira nômades como eram antes dessa descoberta. E isso proporcionou muitas mudanças, né? Principalmente a questão da formação de comunidades. Isso porque quando a agricultura passou a surgir e foi-se encontrados ali famílias que queriam fazer acordos, né, para manusear a mesma terra em prol de subsistência e tudo mais, essas comunidades elas foram tendo contato umas com as outras e desenvolvendo, né, uma sociedade mais complexa com o tempo. Tá, gente, então, dito isto, sobre esse período, eu espero que eu tenha destacado aqui pontos mais importantes. Eu vou entrar, então, na questão da análise sobre os egípcios. O povo egípcio, eles são oriundos de um povo que era seminômade, que ficavam ali rodando, né, em volta ali do rio Nilo, se estabelecendo em alguns lugares ao entorno, justamente porque as terras ali em volta do rio, elas eram melhores de se cultivar devido à fertilidade pela água do rio. E aí, gente, de 8.000 antes da nossa era até mais ou menos 5.000 desse mesmo período, os egípcios eles eram seminômades, né? E eles colhiam muitos frutos locais mesmo, assim, para alimentação. Mas eles começaram a perceber que o rio, ele gerava muitos recursos para que esses grupos se fixassem num local específico. Porque ele proporcionava peixes para o consumo, era um rio de água potável, o rio Nilo, ele fertilizava a terra, então tinham muitos benefícios para que aqueles grupos se fixassem à terra. Então, a partir de 5.000 mais ou menos antes da nossa era, eles se fixaram ali ao entorno do rio Nilo, formando comunidades. Essas comunidades eram conhecidas como nomos e existia um líder em cada comunidade. E aí, esses líderes de comunidades, tanto no Alto Egito como no Baixo Egito, eles passaram a se organizar, formando ali essas duas regiões, né? O Alto Egito e o Baixo Egito. O Alto Egito, gente, não é porque é a região mais alta do Egito, tá? Ela, na verdade, é mais ao sul, mas é quando o rio nasce, porque ele nasce ali no meio do território egípcio, né, no continente mesmo, e desemboca no mar Mediterrâneo. E aí, por isso que a gente chama de Alto Egito, a parte mais ao sul, e Baixo Egito, a parte mais ao norte. Mas um desses líderes, né, ele conseguiu concentrar poderes suficientes, que é chamado de Menés, para que juntasse esses dois territórios, o Alto e o Baixo Egito, e formasse um só governo, que era o próprio Egito, e ele foi considerado aí, então, o primeiro faraó. O faraó, galera, ele era o rei supremo do Egito. Ele concentrava em sua figura diversas funções ali. Ele desempenhava funções políticas, jurídicas, administrativas. Ele também era associado
a questão religiosa, né? Considerado ali o filho de um deus, e até mesmo cultuado como se fosse um deus mesmo. Então, nesse período também se tinha muito isso, né? Essa questão das relações sociais, das relações políticas serem diretamente associadas com a questão da religião no Egito. E aí vocês podem me perguntar, mas como o Egito ele estava dividido socialmente, né? Entre as suas classes, entre os seus grupos, né? E assim, gente, o faraó, que era o rei supremo, até considerado um deus, ele estava acima na pirâmide social, junto com a sua esposa, os seus filhos, enfim, eles estavam ali no topo. Abaixo deles existiam sacerdotes, que eles cuidavam ali dos rituais religiosos, que eles faziam ali a mediação entre os homens e os deuses, então eles eram considerados uma casta muito importante para a sociedade. E eles vinham ali depois do faraó. E aí depois vinham os nobres, dentro dessa pirâmide social aí. Esses nobres, quem eram esses nobres, né? Eles eram membros de famílias importantes, ricas, de parentes do próprio faraó, de líderes dos antigos nomos. Então eles desempenhavam funções importantes ali, principalmente na administração do reino. Depois, nessa pirâmide, vinham os militares, né? Ainda mais os de alta patente, os comandantes militares ali. Depois vinham os escribas. Os escribas, ele é uma classe mais intelectualizada ali no Egito. Os escribas, eles também existiram na Mesopotâmia, que era esse grupo, né? Que estudava bastante as letras, as finanças, eles tinham um conhecimento mais aprofundado ali para realizar contagem de recursos, recolher tributos e esse tipo de coisa, né? Depois ainda dessas classes que eu citei, se tinham as pessoas, os egípcios mais pobres, assim, que detinham uma função menos privilegiada, que eram trabalhadores que desempenhavam diversas funções, né? Eles podiam ser artesãos, eles podiam ser escultores, eles podiam ser construtores, eles podiam ser camponeses, e existiam também ali na base dessa pirâmide social os escravizados. É importante destacar aqui, e eu vejo bastante esse destaque, gente, em vários vídeos de história que eu já assisti, várias aulas, mas é importante a gente continuar afirmando que a escravidão na antiguidade ela não foi igual à escravidão moderna. Ambas as instituições escravistas são muito, muito diferentes. Na Idade Antiga, tanto no Egito como na Mesopotâmia, na Grécia, em Roma, esses escravizados eles eram colocados nessa situação devido à guerra, quando um povo ali era subjugado por outro, numa disputa territorial, ou quando essa pessoa ficava devendo a algum nobre ou ao Estado, então essa pessoa acabava exercendo ali funções que eram denominadas a elas para sanar essa dívida. E muitas vezes, gente, esses escravizados desse período, eles desempenhavam papéis muito importantes. Eles eram utilizados de formas múltiplas, assim, dentro da sociedade, até mesmo tendo uma relação muito próxima ali com os mais nobres. Então, eles nem se comparam à escravidão da Idade Moderna, que a gente vai falar depois em outras aulas, beleza? Então, vamos falar rapidamente, eu sei que esse vídeo já tá ficando grandinho, mas vamos falar rapidamente sobre a questão da religião, sobre a questão da dominação política de invasores, de povos ao redor ali do Egito. E vamos falar um pouco também sobre as pirâmides, não necessariamente nessa ordem, tá, gente? Enfim,
mas a gente vai falar disso agora. A questão da religião. Os egípcios, eles tinham uma concepção politeísta, né? Ou seja, eles acreditavam na existência de vários deuses. Inclusive, o mito fundador do Egito, ele se tem, né, essa parábola aí, elaborada ali através de ações dos deuses para que se formasse o reino egípcio. E uma coisa muito interessante, gente, que eu acho, é que os egípcios, assim como na Grécia também, né, isso era muito presente em outros lugares também, nessa época, eles atribuíam, né, aos deuses características humanas. E isso é muito interessante, porque também os gregos faziam isso, né? Por exemplo, quando eles iam contar alguma história, sei lá, sobre ciúme, aí eles usavam os deuses para demonstrar aquilo, porque os seres humanos, eles podiam desempenhar também essas mesmas funções, enfim. E aí, o que acontecia, né? Eles construíam vários templos dos deuses, né? E aí, nesses templos, eles depositavam, né, oferendas a esses deuses. E aí, eles colocavam lá comida, roupas, joias, bebidas e tudo que eles pudessem utilizar, tal como os humanos. E quando as pessoas morriam, mas não é todo mundo, tá, gente? Não é todo mundo que se tinha pirâmide para guardar seu corpo no Egito. Não, até nisso se tinha uma divisão social. O faraó, a família do faraó, as pessoas mais abastadas, elas, quando morriam, né, eram colocadas ali nas pirâmides, em templos e tal. E também se tinha essa crença de que nessa vida após a morte, essas pessoas que tinham morrido para essa vida, elas continuavam tendo as mesmas necessidades. Então elas precisavam comer, elas precisavam usar roupas, joias, acessórios, bebidas, enfim. E aí tudo isso também era feito de forma ritualística. E até mesmo os deuses, gente, eles eram representados ali como humanos, e por vezes como metade humanos, metade animais. Então se tinha ali essas representações. E os principais deuses eram Horus, Ísis, Osíris, Sete, o rei Ra ou Ré, que era o deus Sol, que justamente era ligado ali ao faraó. O deus Horus era considerado o deus dos céus, a deusa Ísis era atribuída à prosperidade, à fertilidade, tanto humana quanto da terra, também dos animais, enfim. E o rei Horus e o rei Osíris, ele era ali relacionado à questão da morte. Sobre essas pirâmides do Egito, né? Diversas teorias da conspiração já foram ligadas aí à existência dessas pirâmides e tudo mais. Mas a questão é que milhares de trabalhadores levantavam essas pirâmides. Especialistas em Egito, né, afirmam que entre 30 a 40 mil pessoas trabalhavam na construção dessas pirâmides, com um esquema super organizado, personalizado já para isso mesmo. E não tinha nada de alienígena e tal, e coisa e tal, assim, vestígio histórico disso não existe. Mas o fato é que trabalhavam pessoas múltiplas ali, tipo, se tinha funcionários contratados pelo Estado, camponeses que se voluntariavam, outros trabalhadores também escravizados, e eles não tinham a percepção disso ser uma opressão do trabalho deles ou coisa assim. Mas eles se sentiam orgulhosos, né? Fontes históricas afirmam que eles se sentiam orgulhosos, que eles se sentiam animados por construírem tais monumentos, né? Que seriam
moradas dos deuses, morada do faraó, que era também considerado uma divindade. Então as pessoas muitas das vezes nem aguentavam, né, os serviços e tal, mas elas se sentiam bem de fazerem parte daquilo ali. Então, gente, como esse vídeo já tá ficando meio grandinho, né, eu vou falar um pouco aqui sobre invasões ao território egípcio, que gerou, né, ali quebras políticas e que fez com que o Egito Antigo ele entrasse em decadência, já mais perto aí do levante do Império Romano, da ascensão do Império Romano. Em 1750, antes da Era Comum, o Egito ele foi invadido pelos povos hicsos, que eram povos nômades que vieram do Oriente. Boa parte deles se tem a informação de que viviam no território onde é o atual Iêmen. E eles eram povos muito bélicos, assim, eles eram muito desenvolvidos militarmente. E eles acabaram subjugando os egípcios aí por vários anos. E aí, com isso, né, aconteceu ali uma mistura cultural, mas eles acabaram sendo derrotados, né, em 1550, aproximadamente, antes da nossa era, pelo faraó Amoses I. Então aí ele meio que restabeleceu a política, esse marco também. Já nos anos 500, antes da nossa era, foram os persas que invadiram o Egito e subjugaram o Egito aí por também vários anos. Também ocorreu muita efervescência cultural, começou aí meio que um declínio político depois disso, com relação ao Antigo Egito. Nesse período se realizavam ali naquele espaço ali no norte, noroeste da África, o comércio muito forte, rico. Mas, nos anos 30, antes da nossa era, os romanos subjugaram os egípcios. O romano ele estava em expansão nesse período e o Marco Antônio ele foi enviado para cuidar da parte oriental do Império Romano, e ele conheceu ali a Cleópatra, que era a rainha do Egito, mas ele acabou se apaixonando por ela e ele acabou apoiando ela contra os romanos, mas não teve jeito. Otávio, que seria posteriormente imperador, ele, com o exército romano, toma o Egito, e aí começa o Egito Romano a partir disso. E esse período ele vai até a tomada do território pelos muçulmanos no século VII, já da nossa era. E aí começa já o período medieval. E aí eu vou falar também posteriormente sobre a ocupação nesse território e tudo mais. Então fiquem tranquilos, porque vai ter mais aula pela frente. E se vocês gostaram, dê uma força, curtem, compartilhem, sigam o canal, mostrem aí pra todo mundo, para que eu continue gravando esses vídeos. E eu espero vocês no próximo. Espero que vocês tenham gostado dessa aulinha. Qualquer dúvida, estou aqui. E até a próxima. Um beijo.